Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Vidal e durante esse projeto nós estamos gravando séries de mensagens com o tema Restaurando o que Restou. Eu acredito que essas mensagens vão ser mensagens que vão mudar a tua história. Sabemos que o mundo hoje está acarretado de grandes problemas, pressões, e pessoas não têm ferramentas para mudar ou virar um ciclo novo. E para esse dia, eu escolhi esta mensagem para te abençoar. Está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler 7 parágrafos. Capítulo 27, a partir do parágrafo 14. Diz assim um texto. Mas não muito depois dele, um pé de vento chamado Euroaquilão, sendo navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia muitos dias, nem o sol, nem as estrelas. E caíam sobre nós não uma pequena tempestade, fugindo de nós toda a esperança. Paulo está em uma missão, em um propósito, um dos maiores líderes da igreja. Paulo está agora indo se apresentar em Roma, mas precisa entrar em uma embarcação. Essa embarcação de Paulo é uma das embarcações mais perigosas que Paulo já enfrentou. Só que agora, quando Paulo entra dentro desse barco, diz a narrativa do texto, que ele entrando no barco e começando a navegação, um vento por nome Euroaquilão. Você precisa entender uma coisa. Todas as vezes que Deus te chama para um projeto, é inevitável você não assumir uma tempestade. A tempestade vai vir. E essa tempestade é proposital para que a glória de Deus se revele. Paulo tinha entendimento que essa tempestade ia aparecer. E com base nisso, essa tempestade não acabou. Ela continuou. E ela continuando a tempestade, trouxe para o navio muitas percas. A ponto do versículo dizer que tudo o que estava no barco foram jogados ao mar. E qual é a nossa sensação mediante isso? É acreditar que o nosso projeto, nós vamos levar tudo aquilo que está dentro de nós para o final da chegada. Só que Paulo está jogando tudo fora, porque o segredo não é o que ele está levando, mas sim quem ele é. Diz o texto que navegando ele no terceiro dia, houve-se uma grande tempestade a nível deles não ver o sol, não ver estrela, não ver nada. E uma grande nuvem tomou conta desse grande barco. Eles perderam a visão. O barco está sem leme, o barco está totalmente desgovernado, eles não sabem para onde ir. Só que Deus está dentro desse barco direcionando Paulo para uma missão. É isso que você precisa entender. Que Deus tem uma direção para a tua vida e a tua direção nunca é boa. Talvez em meio à tempestade, em meio a tanta coisa, muitas coisas foram jogadas fora. E aquilo que você não queria jogar, mas propositalmente jogou durante essa tempestade. Diz o texto que Paulo precisou jogar fora. E tem coisas que nós precisamos pôr fora. Tem coisas que nós precisamos tirar. Diz a narrativa do texto que, pelaquela mesma noite, o anjo do Senhor se apresentou para Paulo e disse, não temas, nada vai se perder. Nada vai se perder. Você não vai se perder em meio à tormenta. É no meio da crise que vem uma solução. É no meio da crise que Deus envia um recurso. Diz o texto que esse vento Euroaquilão causou tanta coisa que quebrou o barco, quebrou leme,
quebrou tudo. Mas a única coisa que não quebrou foi a conexão entre Paulo e Deus. Você já parou para perceber que tudo quebrou, tudo se foi, mas a única coisa que restou foi a sua conexão entre você e Deus. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Existem ferramentas que Deus vai colocar na sua vida que vai mudar, que vai direcionar, que vai revolucionar a tua visão. O barco não tem nada, muito menos vista, mas Deus está dentro do barco. Escute isso. Em meio à crise, em meio à dificuldade, talvez você não tenha mais esperança de nada. Ministério, família, empresa, tudo se perdeu. Mas eu tenho uma palavra direcionada aonde você está. O anjo do Senhor apareceu dentro do barco desgovernado. Ele não tirou Paulo da crise. Ele não tirou Paulo do Euroaquilão. Ele não tirou Paulo do meio da tempestade. Ele apareceu dentro da tempestade e disse: nada vai se perder. Você recebe esta palavra? Que aonde você estiver, você está se levantando no meio dessa crise e restaurando o que restou. Olha que interessante. Parágrafo 44. E quando não tinha mais nada, quando o vento se quebrou, quando o barco se quebrou e estava afundando, diz o parágrafo 44, e os demais, uns em taubas, outros em coisas do navio. Assim aconteceu, e todos chegaram salvos na terra. Sabe o que eu costumo dizer nisso? É que eles se salvaram com os destroços da crise. Uns agarraram taubas, outros agarraram pedaços do navio. Mas diz o texto que todos chegaram salvos. É isso que você precisa entender. Fica com o que restou. Para de reclamar se alguém te abandonou, se alguém foi embora. Não tem como voltar no passado. O passado passou. A oportunidade agora é essa. Ou eu me jogo no mar e morro afogado, ou eu agarro o que restou. E talvez o que restou para você não é muito. É que Deus trabalha com o improvável. Talvez o que restou para você não é aquilo que você queria. Só que Deus está abrindo a tua visão e está dizendo: o barco vai afundar, mas eu vou te dar estratégia. Porque você vai reconstruir. Aleluia. Você vai se levantar. Você vai se erguer com aquilo que restou. Nesse dia, nesta hora, é o momento de você pegar toda a destruição que ficou, tudo aquilo que restou. Vidal, restou só um sentimento de traição. Pega isso, apaga e fica o que restou. Restou a força. Vidal, restou só um sentimento de desânimo. Apaga isso e pega a felicidade, porque Deus está te entregando hoje uma ferramenta forte. Tudo aquilo que restou. Para de focar naquilo que foi destruído. Aquilo que foi destruído não volta. Navio afundado não volta. Passado não volta. Deus está dizendo: olha para frente. Eu deixei algo para você nadar até o mar ou até a terra firme para entender que nesse processo, no meio dessa crise, você não vai morrer. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. E creia que o que restou, Deus está levantando. Deus em Cristo vos abençoe.